Olá pessoal, sejam bem-vindos a Linuxville e Tecnologia. Vamos lá para mais uma aula. Vamos fazer mais uma aula de LPI. Acho que a gente está no 102, né? 102. 102.1. Isso. Vamos falar um pouco sobre layout de disco. Layout do sistema. Quando vai instalar um ambiente Linux, você tem que pensar mais ou menos na organização do disco dele, como ele funciona. Se você me acompanhar aqui, ó, dê um DF no teu sistema para você ver o teu particionamento. O que é uma partição? A partição é uma parte do disco que tu segregou, separou de alguma forma para se organizar. Nessa instalação padrão aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, essa instalação padrão aqui, ela tem só a raiz e a partir da raiz tem toda a distribuição dos seus diretórios. Se vocês derem cd barra e derem uma olhada aqui comigo, na raiz dos sistemas, ó, estão todos os diretórios que eu tenho no meu sistema, barra etc, barra bin, home, mnt, net, opt, var, osr, sys, etc, ou seja, um monte de diretórios. Quando eu vou instalar um Linux, se eu não tenho preocupação com a minha arquitetura, eu deixo default. Eu, sinceramente, nas minhas instalações, eu não me preocupo com o layout quando é para mim é meu uso pessoal. As configurações padrões dos sistemas hoje são suficientes, porque quando ele detecta que tem um usuário, ele vai criar um barra home só para ti. Mas quando você vai tratar a exceção, que é os discos para servidores, aí você tem que levar isso em consideração. O que eu vou ter dentro do meu sistema? Um banco de dados? Então tem que separar uma área para o banco de dados. Aí eu vou ter um servidor de arquivos, uma área dedicada para servidor de arquivos. Aí um servidor de usuários, onde o home dos usuários tendem a crescer. Então eu tenho que fazer essa distinção. Para quê? Porque dessa maneira eu não corro o risco de tantos sistemas que são de banco de dados, de aplicações de usuário, com informações de usuários e informações de sistema operacional, sejam no mesmo volume. Por exemplo, se eu usar essa distribuição que tem aqui no meu disco aqui para um servidor, eu tenho um problema muito grave, porque está tudo na raiz. Claro, eu posso ter discos grandes aí e deixar tudo lá, mas não é uma forma elegante, né? Eu tenho que organizar minhas informações, até porque depois no backup, né? Se tu tiver um disco de 1 tera, tu tem que restaurar 1 tera, tu tem que restaurar muita coisa dentro do ambiente, vai ficar desorganizado, você não vai saber direito onde estão as coisas, a pessoa que vai fazer o backup pode não ser aquela que criou, então tem uma série de situações. Então é bom particionar, é bom separar para ter uma boa administração. Então uma partição, se você der um fdisk-L, vamos ver aqui comigo, eu tenho uma partição aqui, aliás um disco que é um VDB e um disco que ele é um VDC, é Virtual Disk B e Virtual Disk C. Esses dois discos aqui, eu posso particionar eles. Vamos particionar eles só para a gente criar um conceito aqui. cfdisk barra dev barra vdb. Eu vou criar aqui uma partição. Ó, eu tenho ali 2 GB nessa partição. Então eu vou criar uma partição. Vou criar uma partição de 500 MB. Tá? Vou dar um início. Vou dar um gravar. Vou dar um yes. Pronto. Gravei a partição. Vou criar uma outra partição aqui, com espaço livre. Nova partição, mais 500 megas. E aí vou salvar essas duas partições aqui. Opa, tá aqui gravar. Pronto, vou dar um yes. Vou dar um sair. Opa, esse menu sair. Pronto. fdisk-L de novo. fdisk-L. Pronto, ali ó. As minhas duas partições foram criadas aqui no meu disco VDB. Aí aqui eu parto de uma estratégia. Eu vou criar um servidor de arquivos. E dentro do servidor de arquivos vai ter um banco de dados lá onde eu quero manipular. Então, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou formar mkfs.xt4/dev/vdb1 e o vdb2. Pronto. mkdir, eu tenho lá na minha raiz, eu tenho alguns discos, ó, o dados, já criei o dados e o outro não criei o banco, mkdir barra banco, monte barra dev barra vdb1 barra
dados, monte barra dev barra vdb2 barra banco. df, pronto. Olha só, eu já comecei a distribuir as minhas aplicações dentro do meu Linux. Ou seja, eu vou ter um file system dedicado para a raiz, aí dentro da raiz vão os pacotes de instalação, pacotes de configuração, scripts, sei lá, arquivos de configuração, kernel, customizações, algumas coisas que são bem peculiares, tá? Mas os meus dados, lá no meu servidor Samba, por exemplo, eu vou colocar os arquivos ali. Eu posso, quando criar usuários, definir o diretório padrão do usuário e colocar também ali. Eu posso colocar o meu banco de dados lá nas configurações, que vai ser no barra banco, ok? Para me sair do default, para mim saber que tudo que tem relacionado com banco de dados está no barra banco, tudo que está relacionado ao usuário está no barra dados. Ou seja, aí eu segrego essas informações, ok? Então, essa é uma estratégia. Vamos dar uma olhadinha no que são esses diretórios. Por exemplo, a raiz. A raiz é onde começam todos os diretórios. É a partir dele que começa toda a nossa história. cd barra boot. Barra boot é onde está o nosso kernel. cd barra etc é onde estão as configurações do Linux. Todas as configurações estão ali. Claro, se você tiver uma aplicação específica, essa aplicação pode definir o diretório padrão de configuração. Então, fiquem atentos para ele. Também outra coisa com relação a essa questão das configurações, quando tu define assim, barra banco, barra aplicação, note que nas configurações da aplicação você tem que definir isso. Então não é só porque você cria. Você está entendendo isso, né? Ficou claro? Hoje o swap, por exemplo, tem uma partição que chama de swap. Quando deu um fdisk-L, apareceu essas partições aqui, ó. Foram partições de dados que eu criei manualmente rápido para você entender o conceito. Então, um ponto de montagem, uma partição, um ponto de montagem é a associação de um dispositivo com um diretório. Então, o ponto de montagem é o barra dados. Esse ponto de montagem está associado com qual dispositivo? Está lá no barra dev barra vdb1. Então, eu montei ele. Notem, eu montei ele manualmente, ele na próxima inicialização ele não vai aparecer porque ele não está no arquivo de inicialização. Qual é esse arquivo de inicialização? É o fstab, cat/etc/fstab. Tá? Mas vamos chegar lá, calma, vamos chegar lá. Vamos por partes. Primeiro agora quero que você entenda conceitualmente que você deve criar essas estratégias de disco, de partição, de espaço para que você tenha a melhor utilização desse layout. Tá? Outra coisa é a partição de swap, ó, uma partição definida para swap aqui, ó. Então, se você digitar o comando swap on -s, ele vai mostrar qual é a partição de swap. Se você quiser incrementar essa partição, você pode criar arquivos, criar outras partições, adicionar esse disco, mas vai ter uma aula específica para criar isso. As partições, onde ficam as partições? Se você der um cat lá no barra proc, barra monts, vai ter todos os pontos de montagem todos os pontos de montagem que foram criados pelo sistema. Então, tem alguns que são barra proc, por exemplo. Barra proc é um ponto de montagem virtual, um sistema de arquivos virtual. Então, tem informações de processos, parâmetros do kernel, informações de hardware, etc. Tem os mount points ali do LVM, tem arquivos de configuração, ou seja, aqui são os pontos de montagem que o sistema operacional detectou. E ele vai sendo manutenido conforme a tua utilização. Um outro ponto de montagem que é importante vocês também perceberem é o barra home. Barra home. Vou criar um usuário add user, sei lá, foguete. Eu já queria foguete ali? Não. Foguete. Tá ali, ó. Quando eu adiciono um usuário, por definição, por padrão, ele vai para o barra home. Então, esse é um diretório que também enche bastante. Então, no momento da instalação, você pode fazer como eu fiz ali naquele momento onde eu crio um disco. Na hora da instalação, eu já defino uma partição para o barra home. Então, aqui dentro do meu ambiente, eu posso, no 107, ele redesenha um layout para você. Tá vendo que ele fez toda uma organização, mas ali ele não tem o barra home. O que ele fez? Ele pegou todo o disco e jogou aqui para o barra.
Então eu não quero isso. Então o que eu faço? Eu removo essa partição. Note que agora aqui não tem mais o barra. Eu tenho que de qualquer maneira criar o barra, mas aí vamos separar. Vamos criar uma unidade para o barra e uma unidade para o home. Tá? Vou adicionar uma unidade, vou chamar ele de mount point e vou chamar o barra. Vou dar para ele, sei lá, aqui eu tenho um disco pequeno, 9 GB, mas você aí administra o teu espaço. Eu vou dar 5 GB para eles. Né? Vou dar 5G, adicionar o ponto de montagem. Nota que ele criou um barra home lá, ó, com 5.000 megabytes, ou seja, 5 GB. Agora, óbvio, né, o resto eu não posso esquecer, eu tenho que colocar o barra e adicionar. Automaticamente ele vai pegar a raiz aqui, o barra, e vai colocar o resto do espaço. Então, no CentOS 7, basicamente seria isso. No momento da instalação você definiu o que você quer. Só que aí você tem que lembrar, áreas dedicadas para o serviço, áreas, vamos dizer assim, isoladas. Então, ali você adiciona um disco diferente para que, se em caso de manutenção você precisar de mais espaço, você possa estender. Nesse caso aqui, ele vai criar um ponto de montagem, olha aqui, ó, LVM. Então, o que quer dizer o LVM? LVM é um volume lógico, depois você pode estender ele conforme a tua necessidade. A gente vai ver mais na frente nas outras aulas. O diretório que consome bastante é o barra var. Dentro do barra var eu tenho vários arquivos que são dedicados para logs, banco de dados, spool de impressão, spool de navegação, spool de e-mails. Então essas coisas tendem a inchar muito o sistema. Então o barra var também é um diretório que vocês podem, no momento da instalação, definir uma área específica para eles. Se você acompanhar o CentOS 7, ele cria LVM por padrão. E na hora da instalação do LVM você pode definir o que vai ser utilizado para cada uma dessas partições. Ok, pessoal? Então, o conceito principal aqui nessa aula é que o layout do disco, o layout do sistema, ele está muito associado ao teu propósito geral. A via de regra, o conceito é separar se você tem esse servidor para uma utilização específica. Um servidor de arquivos, um servidor de banco de dados, um servidor de proxy, um servidor de aplicação, um servidor de arquivos, etc. Ou seja, segregue a área para que você consiga de uma maneira melhor proteger, recuperar, manutenir de uma forma mais eficiente possível. Ok? Então, o segredo é esse. Então, é saber segregar. Bem, pessoal, se você tiver dúvidas sobre esse tema aí, coloquem os seus comentários aí, postem suas dúvidas aí. Se você gostou do vídeo, agregou algum valor para você, dê um curtir aí. Se inscreva no canal e vamos em frente para as próximas aulas. Um grande abraço e sucesso para vocês. Valeu!